Uma pausa aqui na nossa programação musical para o nosso bate-papo dessa manhã. Tô recebendo aqui a Franciele Stefenon Dalmoro, representando a Fisconte, que tem um lema que eu achei muito interessante e é sobre isso que a gente vai falar, que é o seguinte: aumentar lucros com inteligência e planejamento, reduzindo tributos. É isso, né, Franciele? É isso mesmo, Arnaldo. Bom dia, ouvintes, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, bem-vinda. Bom, só pra gente começar, a FIS é um ecossistema, né? Então quero te perguntar o que é esse ecossistema FIS e aonde entra a Fisconte. Então, nós somos uma empresa relativamente jovem, estamos completando 1 ano de existência ao CNPJ, né? Eu já atuo na área contábil há mais de 10 anos, como perita contadora, e também como gestora de recursos humanos e vários vieses aí dentro da administração de empresas. Perfeito. E consultoria. Então, a Fisconte, ela é uma contabilidade estratégica que é voltada a fazer uma contabilidade personalizada que leve a empresa a otimizar os seus recursos, que ela recupere os tributos pagos a mais e indevidos e que proporcione aí o que a contabilidade busca fazer, né? Que é produzir informações para que ela tome decisões coerentes visando a lucratividade e o sucesso da sua empresa. É uma abordagem bem diferente, né? Na verdade, não considero uma abordagem diferente. Considero a abordagem que deveria ser. Contudo, nós estamos rodeados de escritórios de contabilidades que trabalham basicamente voltado a atendimento do governo, a apurar impostos. Nós, apesar de apurar os impostos, nós fazemos um estudo, um levantamento, análise de atividade, análise de produto e colocamos a empresa dentro da classificação que ela deve ter. Não se trata apenas de regime tributário, não se trata apenas de definir qual é o melhor regime, mas de entender dentro da legislação e dentro da jurisprudência, tanto do judiciário quanto das jurisprudências do próprio fisco, que a gente tem outros tribunais, qual é os entendimentos atuais que melhor beneficiem a tua empresa. Então, isenções fiscais, quais são as medidas que podem ser tomadas a partir daquilo que tu produz, daquilo que tu serve aos demais, daquilo que tu vende. Então, nós temos praticamente no Brasil muitos CNPJs. Estamos aí, ouvi recentemente também uma atualização em relação à quantidade de CNPJs e ela é absurda. E a negligência em relação a isso na parte contábil, ela é muito grande. Contudo, isso é cultural. Entendi. É algo, estrutura de cultura mesmo. Preciso te perguntar sobre essa proposta, reduzir tributos e aumentar lucros. Como é que isso se traduz na prática para as empresas que vocês atendem? A prática, bom, nós primeiro olhamos a empresa. Vamos lá, a gente vai olhar para a empresa e entender o que ela faz. Olha, eu produzo comunicação. Quais são os meios? Você faz parcerias? Você contrata funcionários? Qual que é a forma de receita? Quais que são teus custos? A gente analisa essa parte estrutural. Faz um diagnóstico, né? A gente tem ali uma escala de diagnósticos para poder identificar a tua empresa e poder saber se nós podemos te ajudar. Quando alguém me pergunta como funciona o meu trabalho, por ser um pouco complexo e diferente, bem atípico das contabilidades tradicionais, digamos assim, eu explico da seguinte maneira. Suponhamos que você esteja doente, a sua empresa está doente, ou você, pessoa física, também está doente, né? E você não sabe exatamente qual é a tua dor, mas tu sente que está doendo, e está doendo no teu bolso. Tu vê cada vez mais teu bolso esvaindo o dinheiro pelo teu bolso, tu quer saber onde que está, qual é o problema. Então, o que a gente vai fazer? Tu vai lá, me procura e a gente vai fazer uma consulta, eu vou te perguntar. Fala um pouquinho sobre você, a tua estrutura empresarial, é familiar, não é? Entender um pouquinho como tu organiza. E, além disso, a gente vai fazer exames.
para poder diagnosticar. Esses exames, a partir de documentos, a partir de consultas, a gente vai fazer uma investigação, vamos analisar o teu produto, classificação, analisar a tua atividade. Aí adentramos em meios bem teóricos ali, fiscais, operacionais, um pouquinho chatinhos, mas a gente consegue identificar tudo que tu tá perdendo de dinheiro, porque o imposto é uma obrigação. Né? Apesar do jargão, não tem como fugir da morte e nem dos impostos, né? Muito bem fixado por Benjamin Franklin, né? Isso perdurará hoje e para todo sempre. Então, o que há é ter estratégias para evitar isso. Então, pagar o que realmente é devido. Né? Então, tem ilicitude nisso? As pessoas me perguntam, tá, mas isso é legal? É sim, gente, é legal. É você identificar quais são as melhores opções para a tua empresa. Às vezes existem isenções fiscais que não são utilizadas pela empresa, mas o empreendedor, né, o empresário, ela não tem esse conhecimento ou acaba não sabendo. A gente não, a gente sabe principalmente o que está acontecendo, o que é melhor para a tua empresa, onde ela pode estar se beneficiando e como. E aí a gente monta um planejamento, tudo vai depender da empresa, da necessidade da empresa, porque nós vamos olhar para ti e dizer assim, olha, onde tu quer chegar? Eu quero pagar menos imposto. E que mais? Né? É só isso? Porque o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Então, a gente faz exatamente isso. A Fisconte, ela é uma contabilidade estratégica especializada em recuperação, restituição, compensação de tributos. Ao contrário do que a maior parte do empresariado pensa, né? Não há necessidade de ter um advogado, contudo, se for, nós conseguimos cobrir essa necessidade também. E a gente vai dar um apoio ao empresariado amplo. A maior queixa das empresas, quando eu fazia consultoria, era mas quem é que faz isso? Eu dizia assim, gente, o teu problema não é o financeiro. Vamos lá, é o teu estoque, é a estrutura do teu comercial, é o teu próprio sistema, você não está otimizando ele não está gerando o que deveria gerar, e aí você não está vendo certos gargalos, né? Então, no final das contas, né, a ideia é assessorar essa empresa que ela atinja a plenitude do que deve fazer. Então, hoje em dia, o que acontece? Você tem que fazer a nota fiscal, né? Todos sabem, ou quem não sabe, comunico que agora, a partir de novembro, você não pode mais emitir cupom fiscal para a CNPJ, né? Essa é aí mais uma das obrigatoriedades oriunda das mudanças voltadas para atender às peculiaridades da reforma tributária. Então, dito isso, a empresa faz o quê? Como é que funciona? Tem desde janeiro de 2024, as empresas elas têm obrigatoriedade de fazer a comunicação via TEF, né, do cupom fiscal. Ainda tem empresas que não fazem. E a multa, ela é por mês mais de 7 mil. Então, Nossa. As pessoas não sabem. Aí, como faz? Então, a gente faz esse gerenciamento de risco, analisando o que você deveria estar fazendo para estar regular, o que você não está, qual é a consequência. E aí a gente vai olhando. Nesse meio do caminho, a gente acaba também assessorando a empresa a entender tudo, basicamente, que deveria entender para poder gerir o seu negócio de maneira sustentável, mas não só para sobreviver, sim para ter lucratividade real, entender os seus custos. O mais comum hoje, quando eu recebo alguns balanços para poder fazer um diagnóstico, eu questiono assim, nossa, mas isso aqui, eu não sei, eu nunca entendi isso, não estou olhando, mas, poxa, esse é um grande pecado, porque as empresas também olham para a contabilidade como se elas só servissem para apurar os seus impostos. Então, isso é uma cultura histórica que deve ser mudada tanto do posicionamento de nós, contadores e escritórios, organizações contábeis, quanto das empresas, que devem enxergar nos seus contadores grandes aliados para o seu sucesso. Perfeito. Eu imagino que adiar, vamos dizer assim, a mudança do estilo de contabilidade pode custar muito caro. Eu até quero te perguntar sobre isso. Quais são esses erros comuns que as empresas cometem nesse sentido? Que tu falou bem no início da tua fala sobre tu sentir que o teu dinheiro está indo embora, mas não fazer nada porque acha que é assim mesmo.
Então, nós vamos entrar numa seara de questão de responsabilidade, competência, de posicionamento profissional. E o que eu posso dizer é que nós, contadores, nós temos responsabilidade técnica sobre as nossas atividades. Nós temos obrigações principais, acessórias, cumprimento de prazos. E o que a maior parte das empresas contrata é isso, né? A parte de maior assessoria que tem e comunicação com a empresa, normalmente é na questão de departamento pessoal, admissão, contratação. Todavia, a informação que é passada nem sempre gera bons frutos, né? Acontece... Toda empresa que nós temos até hoje teve problemas em questão de análise de convenção trabalhista, de situações de riscos trabalhistas. Então, existe aí uma necessidade de atualização bem grande. O que a gente mais encontra de problema quando vem uma empresa é justamente isso. E é um dos primeiros pontos que a gente ataca, a questão de gerenciamento de riscos, né? O maior gargalo de uma empresa em perder dinheiro é em contencioso trabalhista e tributário, né? A maior despesa de uma empresa, independente do setor, serviço, comércio, indústria, essas ramificações. Então, nesse sentido, faz necessário uma blindagem jurídica em relação a isso, né? Hoje nós temos aí contratos precários. Mas tem que ser o advogado para fazer isso. Não necessariamente, mas também. Então, eu sempre indico que tem que ter uma boa assessoria jurídica e um bom contador. Você estando com 2 profissionais bons ao seu lado, entre outros, você não vai eliminar o risco, mas ele vai reduzir estrondamente. Isso é o mais importante. Com todas as mudanças que estão acontecendo, a empresa que não estiver bem assessorada e não entender o papel da contabilidade no seu sucesso, ela vai fechar, ela vai quebrar, né? Isso eu já estimo, já fiz alguns estudos, inclusive como pesquisadora, alguns levantamentos de probabilidade, qual é o percentual, qual é o setor que vai ter maior prejuízo em relação aos impactos da reforma. Então, como falamos no passado, né, algumas coisas, alguns lados, eles não estão sendo vistos. Contudo, a reforma, ela é um título para muitos subtítulos, e cada subtítulo ele está vindo muito rápido. É a galope mesmo. Tanto a Receita Federal, a estadual quanto a municipal, elas estão trabalhando arduamente para ampliar o cruzamento de dados de informações e perder menos arrecadação, né? Então, isso é visto, né? Todo mundo sabe que até janeiro de 2026, os municípios têm que se adequar ao portal nacional. Vocês estão aí recebendo Serasa do Cefaz, Serasa do município. Isso já aconteceu alguma vez? Não, gente, isso é inédito. Então, as receitas, elas estão fazendo mão de tudo o que elas podem para buscar os débitos existentes, porque até a forma de arrecadação e como elas sobrevivem vai mudar. Então, essa mudança, ela impacta todo mundo, todas as vertentes. Quem ganha é o governo, que realmente na proposta de um IVA, né, unificado, não é bem assim, né? Claro que o governo ele vai utilizar essa receita para financiar políticas públicas, financiar as melhorias que nós necessitamos. Sem isso, não tem como ter uma sociedade, né, democrática como nós temos. Então, faz necessário a arrecadação. Contudo, para poder ter uma lucratividade na sua empresa e você não quebrar e fazer sentido ainda manter o seu negócio, você precisa sim fazer um planejamento tributário, planejamento sucessório, um planejamento organizacional, estrutural dentro da sua empresa. Seja com todas as armas que tu tens. Então, indico, né? Procurem a gente. Né? Pode falar que ouviu aqui com o pessoal, a gente vai dar atenção com o maior carinho, porque nós temos aí uma sobrecarga de trabalho, então a gente vai
como é um trabalho totalmente diferenciado, a gente vai interno, conversa com você, te entende. Então, você e a sua empresa não são mais um. Vocês são únicos. Então, cada história é uma história. E isso a gente vai tentar fazer ajudar você a atingir aquilo que te fez abrir a tua empresa lá no passado, que era dar melhores condições de vida para a tua família. Fazer com que você tivesse uma vida melhor para sua esposa, para os seus filhos, e assim foi crescendo até o ponto que está, ou para quem está começando também. Nós, inclusive, quem é MEI, né, aí tem tantas mudanças. Quando o MEI aí surgiu, foi... vindo uma proposta de facilidade na tramitação, sem burocracia, que trouxe um grande reflexo. Hoje, nos dias atuais, em tão pouco tempo, mais de 80% dos MEIs não pagam seus impostos, estão aí sendo executados e não entendem como juridicamente isso impacta a sua vida, né? MEI não é pessoa jurídica. MEI é uma pessoa física com um CNPJ. Então, isso impacta reflexos jurídicos aí nos seus bens, na sua vida. Gente, uma coisa que me perguntam muito, não sei se tu me permite. Claro. Como a gente vem aqui em cunho informativo, levar a informação, quanto mais, melhor. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas e se eu baixar, tô devendo, né, um MEI, tô devendo ali um monte, mas então vou baixar meu MEI, porque você pode sozinho, aí acabou. Não, gente, é igual, quando você morre, né, você tá com dívidas, ninguém diz assim, opa, Deus vai falar assim pra você, Deus, enfim, o médico vai dizer assim, não morra, você tem que pagar suas dívidas antes. Não, você pode morrer, então a empresa, ela pode ser extinta sim, devendo. Tá? Existem mecanismos para isso, inclusive. E aí, só que essas dívidas, elas vão ter que... Alguém vai ter que pagar, entende? Já o MEI, ele paga com o patrimônio próprio, tá? O empresário, algumas empresas, né? Alguns tipos jurídicos, eles têm comunicabilidade com o seu patrimônio pessoal, né? Então, tudo isso deve ser analisado na hora de abrir a sua empresa, na hora de transformar. Uma outra situação que ocorre muito com os MEIs, que são negligenciados, você não precisa baixar o seu MEI, extingui-lo para crescer. A gente transforma você. Aí você não perde todo o teu histórico. Estou aí desde que 2015, por exemplo. Já tem cadastro, fornecedores, clientes, nome consolidado. Então, a gente faz uma transformação. É que nem quando você tá passando ali da adolescência para a fase adulta, você acaba ganhando a tua carteira de motorista, você deixa de ter um RG e vai, agora você pode ir mais além e dirigir. Então, é nesse sentido, né? Então, além de ter bons profissionais, é importante que você tenha alguém que possa tirar as suas dúvidas com informação correta. A legislação, ela a todo dia tem mudanças, né? Estávamos comentando aqui, eu e o Arnaldo, né, Arnaldo? Exato. Sobre algumas atualizações ontem, né? A gente teve aí aprovações impactantes que vai mudar muito a vida do empresariado. A gente tem decisões tanto no judiciário quanto em tribunais fiscais, e, enfim, entendimentos que estão mudando, entendimentos que estão sendo pacificados. Então, se você não tem uma boa assessoria, se você não tem a quem dizer, olha, eu pretendo isso, qual que é o melhor caminho, faz esse estudo para mim, a probabilidade de você continuar sentindo o seu bolso esvaziar cada vez mais, mesmo que você continue injetando, e você pagar mais impostos, ela é muito grande. Perfeito. Vou deixar aqui o contato da Fisconte para quem está nos ouvindo. Lá no Instagram, @Fisconte. Fiz com F e Z, de Fiz mesmo, como se fosse Fiz Contabilidade. Fisconte, lá no Instagram. E você pode falar com a equipe também pelo contato 54 3196 9631. Facinho, né? 3196 9631. É isso aí. Eu vou deixar também um outro... Posso fazer um adendo? Ainda dá mais um minutinho? Por favor. Então, assim, nós somos uma contabilidade para os empresários que querem mudança. Então, se você já teve algumas dúvidas como essa e se identificar, entre em contato com a gente vai ter maior trabalho, maior prazer em ajudar vocês.
Então, se você já pensou enquanto o dinheiro está escapando pela porta e não sabe o quê, se você paga como uma empresa grande, fatura como uma empresa média e lucra como micro, o problema ele não pode estar na sua operação, mas na tua contabilidade. Se você só recebe boleto, não tem nenhuma análise, nenhuma sugestão, nenhuma economia, isso para nós não é contabilidade, é abandono. Então, o seu contador apenas te entrega as guias do imposto, então ele não trabalha para ti, ele trabalha para a Receita. E quem é que trabalha na tua empresa, para a tua empresa? Se você entendeu isso e quer mudar e merece algo melhor e olha que precisa de algo melhor, né? Já passou de ter alguém que olhe para você do seu lado, entre em contato com a gente. Maravilha, recado dado. Temos muitas mudanças por aí. A gente vai conversar muito mais sobre isso. Obrigado, Fran, por ter vindo. Seguimos com música boa. Daqui a pouquinho tô de volta. Obrigada, Evo.